Olá pessoal, então vamos para a nossa parte 2. Então só recordando o que a gente viu, então é feito todo um processo de escavação, né, para retirar esse minério de ferro, que tem um valor comercial, principalmente a hematita no Brasil, que é levado por essas máquinas super brutas, de grandes dimensões, então são maquinários enormes, e aí normalmente são transportadas aí por quilômetros por esteiras, é feito todo um processo de moagem, né, classificação e posteriormente lavagem para retirar outros minérios que não têm importância comercial e essa argila, né, essa sílica, essa areia presente no material, tá? Então, por decantação, por algum sistema de magnetização, a gente tem então a lavagem desse material, tá? Então essa água suja, essa água com lama, ela vai então para as barragens, para os diques, né, para as reservas de lama, tá? Outra hora a gente pode comentar sobre isso também, a respeito desses reservatórios, que também tem uma importância bastante grande, principalmente na questão ambiental. Bom, então a gente já tinha comentado disso e falamos que dessa classificação, né, desse processo de classificação, eu tenho três materiais: o granulado, o sinter feed e o pellet feed. Então, o minério de ferro, na sua forma chamada de granulado, ele já vai direto, né, para o equipamento que vai transformá-lo em ferro gusa. Tá? Agora, o sinter feed e o pellet feed não. Ele precisa ser trabalhado. E por que isso? Porque o material granulado ele apresenta dimensões relativamente, proporcionalmente aos outros dois, bem grandes, na qual é possível utilizar direto no alto forno. Tá? Já o sinter feed e o pellet feed, pelo fato dele ser uma partícula muito fina, ele se torna improdutivo a sua utilização direto no alto forno, na qual a gente vai estudar depois, que tem pressões positivas, ou seja, tem um ar em alta pressão entrando por baixo desse equipamento, na qual, né, se eu pensar assim que eu estou adicionando pozinho de minério de ferro, ele pode ser elevado, ele pode ser então expelido do equipamento, tá? Expelido por sistema de gases do meu equipamento. Bom, então vamos lá. E por que eu tenho então que aglomerar esse pozinho de minério de ferro, na qual eu não teria nenhum valor comercial para ele, né? Primeiro, porque eu tenho que melhorar as propriedades mecânicas desse material, torná-lo principalmente mais resistente. Eu preciso também mexer com a permeabilidade da carga. O que é importante para a gente é que esse material seja permeável. Eu preciso que ele tenha porosidade para que o ar quente do alto forno, que é o equipamento que vai fazer essa transformação, ele consiga entrar por esses poros, ativando ele, dando energia para o sistema, né, energia de transformação. Também preciso reduzir o consumo de carvão, que é o nosso material combustível do alto forno, para acelerar os processos de óxido-redução, já que a permeabilidade permite isso, e para reduzir a quantidade de finos, que é esse material fino particulado, disperso, lançado dentro do alto forno, tá bom? Que obrigatoriamente vai passar por todo um sistema de recuperação de gases e limpeza de gases no equipamento. Bom, então o primeiro é a sinterização. Só para lembrar todo mundo, né, que a sinterização eu parto de um produto que é pozinho de minério de ferro, que a gente chama de sinter feed, tá bom? Então, a lava, né, que é essa parte da extração mineral, classificação, manuseio e transporte do minério de ferro, gera uma quantidade elevada de partículas finas e ultrafinas, cujo a aplicação direta no alto forno, na siderurgia, é impraticável, não é produtiva, tá? Então eu preciso melhorar esse processo. Então a sinterização veio aí como uma possibilidade de solução para o problema do material fino particulado, tá? Então vamos ver como que funciona isso. A ideia é o seguinte: eu vou pegar uma mistura de finos de minério de ferro, vou pegar fundente, calcário no caso, tá? Calco3, moinha de coque e rejeitos industriais. Rejeitos industriais, vamos dizer assim, é um material que não é obrigatório, tá? A moinha de coque é pó de carvão
a gente não viu ainda, mas é pó de carvão mineral. Tá? Então, esses três materiais no estado de pó, estado de finos, eles são misturados no moinho, normalmente um moinho de bolas, numa mistura úmida, e depois são previamente pré-compactados numa esteira rotativa e são passados por um forno de ignição que aquecem esse material, fundindo parcialmente o calcário, fazendo com que essas partículas se unam, se ligam, formando aí um aglomerado. Tá? Esse aglomerado é o que a gente chama de sinter. Depois, por um meio mecânico, normalmente vibrações mecânicas, a gente quebra esse material em partículas maiores. Tá? E aí sim, esse material a gente pode utilizar diretamente no alto forno. Outra possibilidade, aí já trabalhando com finos de menores dimensões, é as pelotas, que apresentam aí essas bolinhas redondas, essas bolinhas de minério de ferro, água e substância aglomerante. Tá? Então, para o sinter, importante guardar que a gente utiliza finos de minério de ferro, que é o sinter feed, usa finos de fundente e finos de coque, ou moinha de coque. Já para as pelotas, a gente vai usar o que a gente já estudou, né? o pellet feed, ou finos de minério de ferro, juntamente com água, algo perto de 10%, e uma substância aglomerante, normalmente à base de argila, sílica, que são os mais comuns de utilizar. Tá? Esse material aditivo, essa substância aglomerante serve para dar esse formato, né, esférico, ajudar a esse formato esférico, porque ele ajuda a agregar, a fazer essa união das partículas. Tá? Bom, esse material, então, ele também é misturado no moinho a úmido. Depois ele passa por um processo de secagem para tirar esse excesso de água, essa umidade. E para a formação desse aspecto redondo, né, dessas esferas, usa-se um disco rotativo, um disco de pelotização, que gira em altas velocidades para gerar essas circunferências, para gerar essas bolinhas. Tá? Depois, esse material precisa ser queimado num forno de pelotização para tornar e para aumentar a sua dureza, melhorar a sua resistência mecânica. Tá? Normalmente em 1350 graus Celsius. Bom, em nível de comparação, as pelotas apresentam de 5 a 18 milímetros, o sinter feed de 5 a 50, dependendo um pouco do método de vibração utilizado, do método de fragmentação desse material, e o granulado de 6 a 40 milímetros. Tá? Então aqui tem cada um deles apresentado aqui embaixo. Bom, quais são as diferenças que a gente tem do sinter feed e das pelotas? O sinter, ele vai trabalhar com finos de 8 a 0,25 milímetros. Já as pelotas trabalham com material particulado menor que 0,5. O sinter, comparado com as pelotas, tem menor resistência mecânica. Ele tem uma fácil degradação durante o transporte. Basicamente quer dizer que ele é mais quebradiço durante a movimentação dessa carga. O tamanho do sinter pode variar de 5 a 100 milímetros. As pelotas têm um controle melhor com relação às suas dimensões. Há uma perda ainda relativamente grande do sinter em termos de finos, então de algo perto aí de 25 a 50%, né, de reaproveitamento, ou seja, a forma particulado sai então pelo processo de limpeza de gases, eu tenho que reaproveitar. Já as pelotas eu tenho finos de retorno mais baixo. Tá? O que é esses finos de retorno? Esse material ele se fragmenta durante o transporte, também durante a queda no alto forno, e aí eu reaproveito esse fino novamente para fazer sinter ou para fazer pelotas, mas de qualquer forma é uma perda de dinheiro para a empresa, já que eu tenho que fazer um processo de reaproveitamento desse material. Tá? Queima do combustível em contato com o minério, e aqui o aquecimento pelos gases quentes produzidos fora do leito de pelotização. Então, no sinter, eu uso a queima, normalmente aí, de um gás combustível, que vai incinerar, vai aquecer esse material, previamente misturado e compactado numa esteira, né, rotativa. Já as pelotas, normalmente, elas são aquecidas por algum gás
normalmente que vem do alto forno, né, um gás combustível, nos fornos de pelotização. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente que no alto forno é gerado gases combustíveis, e esses gases combustíveis, uma parte dele, uma fração desses gases, pode ser utilizado lá no processo de pelotização, nos fornos de pelotização. Tá? Bom, e aí, saindo um pouco agora do minério de ferro, partindo já para o carvão. Então, lembrando, o minério de ferro ele vai ser a matéria-prima principal do alto forno, ele que vai gerar, propriamente dito, ferro. Tá? 3 jeitos: granulado, direto no equipamento que vai fazer a transformação; sinter feed, para um processo de aglomeração conhecido como sinter; pellet feed, para um processo de pelotização conhecido aí como pelotas. Tá? E aí a gente parte por carvão. O carvão ele é o combustível do equipamento que vai fazer essa transformação, que é o alto forno. Tá? O carvão que a gente usa nesse processo siderúrgico, na mineração, na metalurgia, de uma maneira geral, são os carvões obtidos aí do meio da extração mineral. Tá? Esse carvão mineral ele é obtido então por meio também de escavações. Né? Então a gente faz escavações. Aqui sim, mais comum da gente ver aqueles túneis abertos, né? E esses túneis, montanhas, né? E esses túneis abertos é feito todo um processo de extração desse material por escavações e também por meio de explosão, né? Implosão dessas rochas, desse material para extração do carvão. O que é importante saber, né? Que a gente tem então ao longo de milhões de anos a formação desses carvões, tá? Durante então milhões de anos a decomposição desse material vegetal de animais, né? Que foram fossilizando, dão origem ao nosso carvão mineral. Então esses mais próximos à superfície são carvões pobres em termos de poder calorífico e também em termos de carbono, que interessa bastante para nós aqui no processo, tá? Então, os carvões mais interessantes para metalurgia, para siderurgia, são os carvões que a gente chama de carvões betuminosos, que seriam principalmente a hulha e o antracite, que são carvões normalmente que estão numa profundidade maior, então é mais trabalhoso de serem extraídos, mas é o que tem aí o valor mais interessante para o processo. Ele tem um valor comercial mais alto e ele é mais interessante para o nosso processo. Tá? Por quê? Porque ele apresenta um poder calorífico, um poder de gerar calor para o processo maior, e também porque ele apresenta uma concentração maior de carbono. Tá bom? Bom, esse carvão que a gente extrai, né, um carvão mineral, ele é um carvão que possui impurezas. Né? Então, ele não, assim como o minério de ferro, eu não consigo extrair esse carvão de minas de uma forma pura. Então ele apresenta alguns elementos secundários que têm a sua importância, mas que para o alto forno em si, para o equipamento que vai transformar, ele não é interessante. Então eu preciso extrair, né, vamos chamar assim, esses rejeitos, mas que têm uma importância comercial, para transformar esse carvão. Então o carvão mineral ele não é utilizado diretamente no alto forno. Ele precisa passar por um processo de transformação. E esse processo de transformação se chama coque. Então, o carvão mineral transformado, ele recebe o nome de coque. Para que ocorra essa transformação, a gente precisa de um equipamento chamado de coqueira. Essas coqueiras, né, são esses equipamentos que estão aqui, cada uma dessas, isso aqui é uma bateria de coque, ela é preenchida com carvão mineral, ela é fechada hermeticamente, né, ou seja, sem a presença do ar, sem a presença de ar, e elevada a temperatura. Normalmente são gases que queimam externamente, gerando calor de fora para dentro desse material, sem a presença de oxigênio. O que vai acontecer? Esse carvão mineral até então, ele começa a aquecer, ele começa a gerar o que a gente chama de rejeitos, tá?
são materiais secundários, e começa a ficar mais puro, tá? Então, desse carvão mineral, eu tiro o coque, que é esse material mais puro, que tem basicamente aí carbono, tá? Basicamente o coque é basicamente 100% carbono, e eu tiro aí o material secundário, que são gases impuros, que talvez seja o principal, né? 17% de gás combustível, aí tem outros materiais, sulfato de amônia, piridina, alcatrão, mas de tudo isso que a gente tira, né, desse processo, o mais importante, de longe, é o gás combustível. Esse 17% de gás combustível que é retirado no processo de coqueificação, ele pode ser utilizado em outras etapas do processo siderúrgico, como, por exemplo, na pelotização, né, ou ainda para um processo ou para um processo de obtenção de energia elétrica, né, em usinas termoelétricas. Então, eu consigo utilizar esse gás para reduzir o custo operacional da minha empresa. Tá? Então, isso é importante, é um gás que tem um valor importante para a empresa. Tá? Então, esse gás ele é capturado, né? Não sei se dá para ver aqui, para um processo de extração, e é utilizado dentro da própria planta de siderúrgica, e o gás excedente pode sim virar um gás para uma usina termoelétrica, tá bom? Então o objetivo basicamente do coque é o quê? Primeiro, é tirar esses elementos secundários, né? Então, remover esses elementos secundários, aumentar a porosidade desse material. Então o coque ele tem uma porosidade, uma permeabilidade maior do que o carvão que deu origem a ele. E ser poroso e ser permeável para o processo siderúrgico, ele é interessante por uma questão de maior rendimento, maior produtividade no alto forno. Então vamos lá. Eu tornei o meu carvão mineral em coque, tirando essas impurezas, né, esses elementos que têm valor comercial, mas que para o alto forno não é bom. O alto forno em si, para o processo em si, não é bom, né? Eu tornei ele mais poroso, mais permeável e, principalmente, mais puro e mais resistente mecanicamente. Tudo bem? Então, guardem isso. Então, qual é o objetivo da coqueificação? Remover esses elementos, né, essas impurezas, aumentar a resistência mecânica do coque comparado ao carvão mineral, aumentar a permeabilidade da carga, né? Então, e também aumentar a sua concentração de carbono, diminuir a concentração de impurezas e torná-lo ele mais puro, na verdade, tá? Então, tendo isso em mente, a gente já consegue perceber a importância que tem o carvão para o processo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o carvão mineral normalmente vem aí por meio de importação, né? O Brasil não tem tantas minas de carvão assim, então bastante coisa é comprada de fora. E aí esse carvão mineral vai passar por um processo de transformação, que é a coqueificação. Então a gente usa a planta de coqueiras, né? A coqueiria, e cada uma dessas coqueiras a gente vai preencher com esse carvão mineral, vai aquecer em 1.300, 1.400 graus por 10, 11, 12 horas essa carga, então ela fica bastante tempo lá sendo aquecida. Vamos tirar disso o coque, que é o produto que me interessa, tá aqui, né? E também vou tirar o material secundário, que é principalmente o gás combustível, tá? Não só o gás, também tem alguns óleos, alguns subprodutos que são utilizados principalmente para asfalto, né, para construção civil, mas que é mesmo mais importante para o processo em si são esses gases que eu consigo tirar e que são gases combustível, tá bom? Esses gases combustível eu posso utilizar em outra etapa do meu processo, em outro forno, por exemplo, ou posso utilizar em termoelétricas para geração de energia. Ok? Bom, e por fim, o fundente, que é o terceiro elemento que a gente viu aí como material de base de grande importância
para a transformação lá do minério de ferro que a gente encontrou na natureza no ferro gusa, que é o primeiro material, ainda não é aço, mas é o material que vai ser transformado em aço na aciaria em um processo de refino secundário. Posteriormente a gente vai falar disso, tá bom? Bom, então vamos lá. O último, então, material importante é o fundente. Na grande maioria das vezes é usado o KCO3, o calcário, como material fundente. Tá? Posso utilizar também o óxido de magnésio, que é um outro elemento possível de se utilizar. Tá? Bom, e o que o fundente vai fazer? Qual a importância do fundente para o processo? Então vamos lá. O fundente tem a importância de reduzir a temperatura de fusão dessa mistura. Então ele diminui a temperatura de fusão, ou seja, precisa de menor energia para a transformação desse minério de ferro em ferro líquido dentro do equipamento. Então uma função bastante nobre, importante. Ele também tem a função de geração de escória. O KCO3 ele tem uma afinidade bastante grande com a ganga de minérios, então ele consegue com ele atrair esses rejeitos, formando a ganga. Então ele limpa, né, o KCO3 juntamente com a ganga, com a escória, ele sobrenada o banho líquido. Então eu limpo o meu material dessa forma. Tá? Existem algumas reações químicas por trás, que a gente vai ver em outro momento, que também são responsáveis por essa geração de escória e da limpeza do material, mas é importante entender agora que o fundente ele é o responsável pela geração dessa escória. Lembrando que a escória é o rejeito desse banho líquido. Tá? Então, quando o metal se torna líquido, a gente tem então a atração, né, desse fundente, desse KCO3, com a ganga de minério, que é o rejeito, que são as impurezas desse material. Essa escória, no momento posterior a gente vai tratar dela, ela é vazada, ela é reaproveitada principalmente como cimento para a fabricação do cimento que a gente conhece, mas também para a fabricação de asfalto, de elementos para a formação de asfalto, na verdade. Então, ela tem também um valor comercial, mas ela é um subproduto. Né? Então, o que me interessa mais nessa história é o aço líquido, tá bom? Então, então só para a gente guardar, as duas principais funções do fundente, do calcário ou da dolomita, do óxido de magnésio, reduzir a temperatura de fusão, né, desse minério de ferro e também na formação da escória, tá? Que é o rejeito do meu, um subproduto, um rejeito desse meu processo, tá bom? Bom, então é isso aí, a gente peguei aqui a cadeia produtiva, né, do uma usina integrada, a gente está trabalhando com esse pedacinho aqui, ó. Então a gente viu esse pequeno pedaço, então os fundentes, minério, a sinterização, o carvão, a coqueira e o alto forno. Então a gente trabalhou com uma parcela pequena aqui, né? Então o alto forno a gente vai ver na segunda aula da série de testes nossa. E por fim a gente vai ver aí, em algum momento, já na disciplina de siderurgia e fundição, as outras etapas do processo, tá bom? Então continua acompanhando aí o canal do YouTube, continua acompanhando as aulas no Moodle. Os slides estarão disponíveis no Moodle. Podem tirar dúvidas também via Moodle no fórum. Podem mandar e-mail no renato.silva ou mesmo aqui no YouTube. Para quem não é aluno do Instituto, pode perguntar aí que eu respondo. Tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos e até breve.